O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troejo, falou ao programa 3 em 1. Vamos acompanhar um trecho da entrevista. Vitor Brown. Secretário, eu queria começar falando com o senhor a respeito da possível taxação do aço brasileiro nos Estados Unidos. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro entrou em contato com Donald Trump, anunciou que o governo americano não vai mais taxar a produção de aço brasileiro. Queria saber do senhor como foram os detalhes dessa negociação, como é que foi esse processo. O presidente disse que foi um telefonema do colega americano Donald Trump para ele, dando o resultado final aí da negociação, mas imagino que antes desse telefonema muito mais coisa tenha acontecido, né? E o senhor deve ter participado desse processo também. Queria que o senhor dissesse como foi esse trabalho e como foi possível convencer os americanos de que não era uma boa ideia taxar o nosso aço. Bem, Vitor, o presidente Bolsonaro, desde o primeiro dia de governo, estabeleceu como uma prioridade da sua administração a expansão do comércio e do nível de investimentos com os Estados Unidos. Você sabe que é muito difícil encontrar, nesses últimos 70 anos, um país que tenha ascendido a sua trajetória econômica sem ter uma relação especial com esse que ainda é o maior mercado do mundo. É o caso do Japão e da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, da Coreia do Sul e mesmo da China, que desde 1979 goza de um relacionamento especial, é o que em comércio nós chamamos de nação mais favorecida. E o Brasil desperdiçou muitas oportunidades, então a gente, desde 1º de janeiro, está aí numa dinâmica em busca do tempo perdido com os Estados Unidos. Mais recentemente, houve uma comunicação do presidente Trump numa rede social, preocupado, não é, com esse tema das exportações de aço e de alumínio para os Estados Unidos, mas nesse meio tempo o presidente Bolsonaro nos instruiu a fazer ver aos nossos interlocutores no Departamento de Comércio, no Departamento do Tesouro, a Embaixada em Washington atuou muito fortemente junto a diferentes setores do governo dos Estados Unidos, o Ministério das Relações Exteriores também, para mostrar que o Brasil, no campo do aço, já tem um entendimento com os Estados Unidos no sentido de que a gente trabalha com uma cota de exportação de aço de 4 milhões de toneladas por ano. Isso é baseado numa média de 2015 até 2017, e no caso do alumínio nós pagamos já a tarifa estabelecida pelo governo Trump de 10%. Além disso, o Brasil utiliza, como insumos para a produção do seu aço, um carvão que é exportado para o Brasil a partir de estados americanos como o Alabama. Então, foi uma conversa bastante cordial. O nosso grande objetivo com os Estados Unidos é ter uma relação mais ampla, aproveitando também que essa Casa Branca conta com a chamada autorização para promoção de comércio, que na sigla em inglês é o TPA, e que, portanto, a gente deve buscar objetivos mais ambiciosos, os Estados Unidos e o Brasil são as duas maiores democracias do Ocidente, as duas maiores economias do continente americano, então a gente não poderia deixar essa dúvida deixar de ser esclarecida, e ela foi esclarecida graças à liderança do presidente Bolsonaro, o que mais uma vez coloca os dois países num pé equivalente de entendimento para que no ano que vem a gente possa ainda mais aprofundar os laços de comércio que a gente tem com o mercado americano. Constantino, sua pergunta. Secretário, o senhor é especialista em BRIC. Eu queria saber aí sua visão em relação à China. É impossível negligenciar um gigante como a China, no comércio, tem que ter uma postura pragmática em relação à China. Ao mesmo tempo, a gente não pode também desprezar que representa de alguma forma uma ameaça geopolítica. Não se trata de uma democracia sólida, estabelecida como os países ocidentais. Qual é a sua visão em relação à China em termos de oportunidades e riscos eventuais para o Brasil? Bem, Rodrigo, a ascensão da China nesses últimos 40 anos é um dos maiores milagres da história econômica. Se você imaginar que em 1978 o Brasil e a China tinham essencialmente o mesmo PIB nominal, ou seja, a China que já em 78 tinha atingido a nada invejável marca de 1 bilhão de pessoas, e o Brasil estava com 100 milhões de pessoas, ou seja, a China, um chinês médio era
cerca de 10 vezes mais pobre do que um brasileiro, e que hoje a China caminha fortemente para ser uma economia de 14 trilhões de dólares e mesmo ultrapassar os Estados Unidos no critério do produto interno bruto, medido pelo poder de paridade de compra, é impossível não ter a China como um parceiro estratégico, como um cliente privilegiado. E esse não é só o caso do Brasil, é o caso hoje da grande maioria dos países do mundo. Mais países têm a China como principal parceiro comercial do que os Estados Unidos, o que é fruto, num certo sentido, do próprio modelo de crescimento adotado pela China nesses últimos 40 anos, que foi muito voltado para as exportações, ao contrário das experiências dos países latino-americanos, entre eles o Brasil e a Argentina. A China privilegiou os mercados externos e fez dos seus gigantescos superávites comerciais uma fonte importante de recursos para investimento na sua, hoje, bastante robusta infraestrutura. E claro que a ascensão da China traz oportunidades, eu vou falar aqui um pouco tecnicamente, o Rodrigo, que é um grande economista, vai seguramente entender, que Davi Ricardo, né, no início do século XIX, falava das vantagens comparativas dos países. Então, a ascensão da China permite ao Brasil uma expansão do comércio importante em setores que ele tem vantagens comparativas, como é o caso do setor agrícola e do setor mineral. Portanto, essa trajetória vertiginosa de arremetida chinesa fez com que, entre outros efeitos, o nosso agronegócio também pudesse prosperar bastante, e isso levou a essa situação em que provavelmente em 2019, né, daqui a uma semana, nós vamos fechar a nossa corrente de comércio com a China em mais de 100 bilhões de dólares. Os números são impressionantes, Rodrigo, porque em 2001, por exemplo, quando a China entrou na Organização Mundial do Comércio, o comércio Brasil-China era de 1 bilhão de dólares por ano. Hoje o comércio Brasil-China é de 1 bilhão de dólares a cada 80 horas. E, a meu ver, isso só vai crescer, porque conforme os chineses vão incorporando novas camadas populacionais no universo do consumo, isso, mais uma vez, cria extraordinárias oportunidades para as exportações brasileiras. Agora, claro, há um desafio da nossa relação bilateral com a China, que é expandir aquilo que tem sido uma tônica muito grande no comércio para outras áreas, como é o caso dos investimentos. Há uma necessidade dos chineses diversificar o seu portfólio por todo o mundo. Isso, obviamente, vai englobar o Brasil também, e isso é bem-vindo, porque, afinal de contas, existe uma necessidade dramática no Brasil de investimentos, por exemplo, no setor de infraestrutura. Eu acho que, quanto à ascensão da China representar uma ameaça ou não, eu acho que vale lembrar aqui que aquele que é considerado talvez o principal antagonista da China no mundo contemporâneo, que são os Estados Unidos, tem a China não apenas como principal parceiro comercial, mas também como principal destino dos seus investimentos. O principal destino do investimento estrangeiro direto norte-americano é a China, e, aliás, vice-versa, o principal destino do investimento estrangeiro direto chinês é o mercado dos Estados Unidos. A gente tem que entrar nessas relações mais aprofundadas sem nenhuma inocência, sabendo que os chineses, claro, buscam o seu interesse nacional, o Brasil vai preservar a sua soberania, vai saber também equilibrar os seus interesses em relação a diferentes mercados, para não promover o que a gente poderia chamar de sino-dependência, né, uma dependência exagerada no mercado chinês. E uma das maneiras de fazer isso é, digamos assim, não cair nessa tentação, às vezes, de tratar essa rivalidade Estados Unidos-China como se fosse um jogo de soma zero ou um fla-flu. Nós temos que entender que há um desafio bastante grande também de aproveitamento de outros mercados. Eu gosto sempre de dar o exemplo da Índia, né? Porque nesses últimos 5 anos a Índia cresce a taxas percentuais maiores do que a própria China. É um país que muito provavelmente nos 10 anos vai ser responsável por um eclipse muito importante no mundo, que é o momento em que a Índia se torna um país mais populoso do que a China. E na medida em que o comércio Brasil-China já ultrapassou 100 bilhões de dólares, né, na sua corrente, o nosso comércio com a Índia é de apenas 6 bilhões de dólares. Portanto, há um teto que nós precisamos elevar bastante para esses países de grande contingente populacional, como é o caso da Índia, como é o caso da Indonésia, como é o caso do Vietnã. E, aliás, a gente vai atrás desse objetivo no mês que vem, quando o presidente Bolsonaro realiza a sua primeira visita oficial
a Índia. Nós precisamos aumentar bastante a nossa corrente de comércio, porque isso vai trazer muita prosperidade para o Brasil. País. Na verdade, é uma curiosidade, secretário, porque todo mundo se lembra que o presidente Bolsonaro, durante a campanha e também no começo do governo, ele tinha mais que um pé atrás em relação à China, né? Ele dizia que os chineses não têm coração, ele tinha muitas desconfianças em relação aos chineses. E depois, também, aliado a isso, tem essa relação especial, como o senhor disse, com os Estados Unidos. Tudo isso, de repente, mudou. Eu queria saber qual foi a mágica, quem que operou essa mágica de convencer o presidente que os chineses não são esse povo sem coração. Isso me parece que mudou um pouco antes da viagem, né? Ou durante a viagem que vocês fizeram para a China, foi? Mais uma vez, no discurso, Thaís, que o presidente fez no Congresso Nacional, né, seu discurso de posse, seu discurso no Parlamento, em inúmeras ocasiões, o presidente sublinhou que na sua política comercial nós deveríamos fazer negócios com os 4 cantos do mundo sem quaisquer viés ideológico. E na prática concreta, né, das nossas relações de comércio e de investimento, é isso que tem se observado. O presidente Bolsonaro esteve com o Xi Jinping durante a reunião do G20 no Japão, no mês de junho. Esteve com o presidente Xi Jinping na visita oficial que fez à China 2 meses atrás, anfitrionou todos os países dos BRICS e, claro, manteve conversas bilaterais também com o presidente Xi Jinping durante a cúpula dos BRICS realizada em Brasília no mês passado. E a gente só quer fazer mais negócios com a China. A nossa relação é bastante boa, muito pragmática, sempre pautada pelo interesse do Brasil. A gente sabe que é praticamente impossível você navegar hoje no mundo do comércio e dos investimentos sem tangenciar a China. A gente tem que tirar o melhor benefício possível dessa relação, mesmo porque nós entendemos que uma parte do desafio infraestrutural do Brasil vai vir de centros de liquidez que têm a capacidade não apenas financeira, mas também de interesse em diversificar o seu portfólio de investimentos em atividades como aquelas de infraestrutura. Então, é uma visão bastante realista do presidente Bolsonaro. É isso que nós temos observado na prática, que nós temos praticado sempre quando nós buscamos tratativas com os chineses. Nós estamos imbuídos daquela ideia de, mais uma vez, sem viés ideológico, porque o que interessa é o interesse do Brasil. Muito bem, esse é o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troirro. A entrevista completa com o secretário Marcos Troirro você acompanha no canal do 3 em 1, no YouTube, no Facebook e também nos nossos canais da Jovem Pan News.